não tô bem por causa do clima, ô Maria, só por causa disso. Tô bem assim, tô bem como pessoa, mas o clima não tá legal, não. Deixa eu ver. Tá horrível, cara, tô derretendo de calor aqui. Eu tive que tomar um banho nesse instante. Pronto, pessoal, vamos lá, tá? Só pra explicar o que a gente vai ter hoje. Eu tinha postado. Hello, Raíssa, tem que dar oi pro pessoal, né? Hello, Isabela, já foi. Hello, Pablo. Hello, Walter. Hello, Júlia. Hello, Cecília. Deixa eu ver quem mais. Hello, Riquelme. Tava fazendo aula, hein, Riquelme? Eu te vi, viu? Pessoal, vocês viram a postagem que eu coloquei lá no Google Sala de Aula, né? Sobre a questão da apresentação, porque eu queria o seguinte, eu vou reforçar aqui, tá? O que eu disse lá. Eu quero ver o que é que já tem feito, tá bom? Que eu acho que vocês devem se reunir, não sei se é pelo Meet ou videochamada, não sei como é que vocês estão fazendo. Eu queria pelo menos poder assistir um dia, assim, de sala de reunião do trabalho de vocês. Eu já participei de um, tá? Participei da equipe da Isabela, só para acompanhar mesmo, para dar alguma dica, para mostrar que tipo, nem é tão difícil assim, eu não vou querer nada muito elaborado, assim, só para ajeitar, entende? Só para colocar tudo no seu lugar e orientar mais ou menos como é que vai ficar, tá bom? Para vocês verem que é mais simples do que parece, né, para ser simples mesmo. Eu queria que vocês me convidassem, das equipes, né, quem já tem alguma coisa pronta, se vocês pudessem encontrar um horário que vocês se reúnem, vocês me convidam para que eu possa assistir. Ver, por exemplo, o slide, ou ver o que é que vocês têm já preparado para falar. Aí eu posso acrescentar alguma coisa, posso comentar, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui o chat. Hello, Beatriz. I'm great. But today's really hot, ok, Maria? Amanda Beatriz. Tô bem, mas tá quente hoje, tá ruim. Bom, falta apenas uma coisa para concluir o slide, porém, alguns não colaboram, não entendi. Não é obrigado, Riquelme, tá? Pronto, é isso que eu quero ver, ó. Foi o que a Raíssa comentou, o que a Maria tá comentando. Essa é a intenção, eu quero ver, até porque eu falei, eu trabalho em equipe, mas eu vou, obviamente, analisar vocês individualmente, tá? Porque sempre tem, trabalho em grupo é sempre assim, sempre tem alguém que faz mais e sempre tem alguém que faz menos. É impressionante, é sempre assim, tá? Então, eu quero ver mais ou menos como é que tá a colaboração dos membros para que eu possa dar uma avaliação mais justa, até porque eu não vou dar ponto de graça para quem não tá fazendo nada. Eu vou ser criterioso, ó, quem tá fazendo, ó, show para você. Quem não tá, a gente tem que conversar, né? Aí já é um problema. Ô, Riquelme, perfeito, pode sim, tá, Riquelme? Sem nenhum problema, posso até te ajudar, qualquer coisa. Já falei que eu quero ver, né, o que você tem feito até agora, que você tá falando comigo. Quero dar uma olhadinha, tá? Pronto, tem muita gente que tá faltando. O que foi que eu falei na postagem? Eu falei o seguinte, ó. A gente começaria hoje, tá? As datas que tinham sido colocadas lá. Era de 30, né, quarta, na sexta, né? Essa quarta e essa sexta. A metade na quarta e outra metade se apresentaria na sexta. Eu queria adiar para que justamente pudesse assistir, porque eu gostei muito de assistir de uma equipe. Seria injusto da minha parte se eu não tivesse a mesma colaboração com as outras. Aí eu quis adiar para esse próximo dia. Aí a gente vai combinar, tá? Se é para a próxima sexta ou se só para a próxima semana, para que eu tenha tempo de assistir e ver como é que vocês estão, tá bom? Eu quero saber de vocês, se vocês estão fazendo reuniões, se vocês têm um horário livre, onde vocês estão tendo reuniões no Meeting, porque se tiver disponível nos meus horários, eu posso acompanhar um dia, tá? Posso olhar aqui, a sua equipe, me passa o horário, eu entro lá rapidinho, ver como é que tá, posso comentar alguma coisa com vocês, tá certo? Pronto, ótimo, Maria. Perfeito, tá? Se você quiser, ó, se você nem quisesse colocar tradução, também tava ok. O que eu digo é o seguinte, ó, o mais importante é que você tem que pensar o seguinte, ó, a gente está explorando, vamos dizer assim, o inglês em várias variações. A gente não está analisando, tipo, academicamente o inglês. No caso, é para a gente conhecer as variações do inglês, assim, brevemente mesmo, tá? E você pode nem colocar muita coisa no slide se você for falar, tá? Outra coisa que eu falei foi o seguinte, lembra que você está apresentando para os seus colegas, tá bom? Então, tente fazer simples mesmo, só para mostrar para os seus colegas que o que você está falando. Não precisa ser muito técnico, tá bom? Você está apresentando para os colegas, não é para mim, tá bom? É para os seus colegas. Ô, Pablo, pronto, vou colocar. Tá no grupo, mas eu posso colocar aqui, ó. Posso colocar aqui embaixo. É isso aí, tá, Pablo? Tá, pronto, foi só isso, tá? As observações iniciais.
se comuniquem comigo, tá? Falem comigo, olha, a gente vai se reunir, sei lá, no sábado, às 6 horas da tarde. Se eu pode participar, eu vou lá nos meus horários, vou tentar me ajeitar e vou tentar participar, tentar assistir, tá certo? Vai funcionar mais ou menos assim. E se, por exemplo, o horário coincide, não tem problema, eu posso passar 5 minutos em uma sala assistindo, 5 minutos eu vou para outra, tá? Eu quero só ver mesmo, eu quero só acompanhar. Pronto, estamos entendidos? Alguma dúvida? Tudo certo? Alguma coisa para comentar ou já ficou bem claro? Então, tudo certo, né? A gente vai para a chamada, tá? Nenhuma dúvida. Ótimo. Qualquer coisa, vamos comunicando, tá? Pessoal, a chamada vai ser diferente, tá? Eu vou fazer a chamada pelo diário, porque eu não estou com acesso ao arquivo do chat ainda, tá bom? Então, no caso hoje, para não ter problema depois, eu vou fazer direto no diário. Então, eu vou chamando e você diz presente. Se você quiser falar inglês, né? Hello, hi, qualquer coisa para saber que você está aqui, tá? Quando eu chamar seu nome. Então, eu vou começar pelo A, porque está aqui na ordem alfabética. Aí você vai me respondendo. Vamos lá. Vamos lá. Alan da Silva Rezende. Aí, Alan. Não precisa, Maria. Você pode só mandar mensagem, tá? Presente, oi, tô aqui. Só para me saber, só para confirmar sua presença, tá bom? Então, Alan não tá, né? Ana Cidelli. Ana Cidelli não tá. Ana Gabriele. Tá aí ela. Antônio Wesley. Não tá Wesley. Ariellen Calisto. Não tá também. Francisco Wigner. Não tá também. Gabriel Ribeiro. Não tá o Gabriel. Giovana. Não tá a Giovana. Isabela Evelyn. Pronto. João Mariano. José Rogério. Júlia Nobre. Lara Isabelle. Larissa de Souza. Não tá Larissa. Maria Barreto. Essa é a Maria. Maria Clara. Não tá Maria Clara. Maria Gabriele. Não tá também. Maria Isabelle. Tá aí a Maria. Maria Nara. Não tá aí a Nara. E o Riquelme. Riquelme tá ali. Pronto, tá? Se que for o A, já terminou do A. Se entrar mais alguém do A, vocês avisam para colocar presença, se vocês verem, tá bom? Agora a gente vai pro B. Adriele. Não tá, Adriele. Ana Beatriz de Oliveira. Ah, não, tá aí a Adriele, desculpa. Ana Beatriz de Oliveira. Tá aí, Ana Beatriz. Ana Beatriz Rodrigues. Tá, eu vi ela. Ana Cecília. Não tá, Ana Cecília. Ana Gislânia. Gislânia tá aí. Ana Patrícia. Tá aí, Ana Patrícia. Bernadette. Diego. Não tá o Diego. Laís. Eu coloquei, tá, Cecília? Não, pera, eu coloquei não. Pera, deixa eu voltar aqui. Pronto, deu certo, só a Cecília. E a Laís, tava na Laís, né? A Laís não tá. Não, Diego, né? Laís. Pablo. Tá aí o Pablo. Raikkonen. Não tá o Raikkonen. Raíssa. Tá ali o Raikkonen, deixa eu colocar Raikkonen. Raíssa. Walter. Não tá o Walter. Paulo Vitor. Pronto, não tá Paulo Vitor. Pronto, deu certo. Pronto, pessoal, o que a gente tem para hoje, tá? A gente tava, tá? A última aula foi bem diferente, tá? A gente deixou o conteúdo um pouquinho de lado.
Mas hoje a gente vai voltar, tá bom, para o nosso livro. A gente estava vendo algumas diferenças, vamos dizer, algumas questões referentes à revisão, né, referentes aos advérbios de frequência, tá? E a gente vai, eu deixei uns 3 daquela mesma questão diante, sem responder na sala, para a gente responder outro dia, tá? E a gente vai tentar terminar hoje, para finalizar pelo menos a parte que revisa advérbios de frequência, a gente termina com essas 3 questões, tá bom? No caso, a página 76, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Página 76. O que as expressões comuns no trabalho? Expressões comuns. Ah, tá, pronto. São tipo jeitos de falar. Por exemplo, se você for pegar aqui um exemplo aqui do Brasil. O Brasil, a gente tem expressões que são muito comuns do nosso português. Por exemplo, mano do céu. Também isso é coisa de paulista, né? Mano do céu. Você tem algumas expressões. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, eles falam muito bar. Aqui no Ceará, a gente fala o quê? Uma característica do sotaque cearense. Uma expressão. Alguém conhece? É porque eu sou péssimo pro cearense. Mas são esses tipos de expressões comuns a uma língua, tá, Riquelme? E você vai tentar fazer uma pesquisa se há esse tipo de expressão. E isso valha, Maria, perfeito. Pronto, valha, até doido, essas coisas de cearense. Você vai fazer a mesma coisa, tá? O té doido, isso aí, Raikkonen. Você vai fazer a mesma coisa com o inglês. Dá uma pesquisa lá, dá um Google, vê se aquele país tem alguma expressão que é exclusiva daquele país, tá? Que não tem nos outros países que falam inglês, tá? Então, tu vai fazer um apanhado disso. Você é doido, tá doido, é isso aí. É tipo esse estilo aí, tá? Você pode pegar, por exemplo, ditados populares também, de alguma maneira faz parte das expressões, né? Por exemplo, no Brasil, a gente tem aquele, né? Pode tirar o cavalinho da chuva. Outra expressão, mamão com açúcar, né? Aí você vai pesquisar algumas expressões comuns do inglês. Você tem, né? The piece of cake, que a gente viu, inclusive, ela retrasada, eu acho, que é quando a gente fala no inglês americano, com uma coisa que está muito fácil, tá? É esse tipo de coisa. Tem várias, eles têm, tá? Eu não sou tão aprofundado no inglês da África do Sul, mas com certeza toda língua ela tem expressões comuns, tá? Mas o que eles têm de característica é o sotaque. O sotaque deles é muito forte, é muito característico. Tá, mais detalhes. Se você não conseguir achar muitas informações, você pode focar em outras coisas, tá? Por isso que eu queria dar uma olhadinha para você não se preocupar tanto, tá? Porque, de fato, alguns países você vai ter mais expressões, com certeza, e outros você vai ter menos. Isso é normal, tá? Pronto, vamos lá. Página 76, a lógica da questão é a seguinte. A gente tem nesses parênteses, tá? Um advérbio de frequência, que são aqueles advérbios que a gente diz, ó, nunca, quase, sempre. São aquelas palavras que a gente usa para dar a informação da frequência que a ação está acontecendo. Sempre, nunca, às vezes, talvez, constantemente, de vez em quando, tá? E a gente só relembrando algumas coisas, tá? A gente tem 2 tipos, tá? Advérbio de frequência definida e advérbio de frequência indefinida, tá? Alguém lembra rapidão a definição? Rapidão, o que seria um advérbio de frequência definida? E o que seria um de frequência indefinida? A gente falou até bastante. Alguém poderia resumir em poucas palavras como é que a gente diferencia os dois? Sei não. Define alguma coisa. Nossa, foi ótimo, Raquel, tá? Seguinte, a frequência definida, tá? É quando um advérbio você tem certeza da frequência com que a ação acontece. Por exemplo, todos os dias, diariamente, mensalmente, são palavras que dão a ideia de frequência. E você tem certeza da frequência que a ação acontece. Ela acontece diariamente, mensalmente, tá muito clara a frequência, tá? E outros, quando você diz esses advérbios, não tá clara a frequência. Quando eu falo assim, ó, eu às vezes vou, sei lá, às vezes vou ao parque. Às vezes não dá para saber se é uma vez, se é 2 vezes, se é 3 vezes. Às vezes é indefinido, certo? Isso, é isso. Em poucas palavras, é isso aí, tá? Então, essa é a ideia, tá? E o que a gente está fazendo nessa atividade? O livro estava colocando uma frase, tá? Um texto em inglês, que eu vou traduzir para vocês. Ele colocando entre parênteses, tá? Algum advérbio. E a gente vai ver se esse advérbio é de frequência definida ou indefinida. E a regra é a seguinte. Se a gente tem um advérbio de frequência definida, geralmente a gente vai posicionar ele antes do verbo principal. Tipo, I sometimes watch TV.
Sim, é a questão 7. Eu, às vezes, assisto TV, né? I, sometimes, que é o advérbio de frequência, watch TV. Watch é o verbo. Você percebe que o sometimes ele está antes do verbo, tá? Então, quando a gente fala advérbios que não têm uma frequência definida, a gente tende a escrever antes do verbo principal, tá? E quando a gente está falando de um advérbio que tem a frequência definida, ou seja, as palavras diariamente, mensalmente, que em inglês é daily, que no caso seria monthly, anualmente, por exemplo, que é yearly, a gente tende a colocar elas no final da frase, tá? É isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai definir em que parte da frase a gente coloca o advérbio. Isso, a gente vai começar da letra E, porque a gente já corrigiu na aula retrasada, a gente já fez até a D, tá bom? Então vamos lá, tá? A letra E, a gente tem o seguinte frase. Eu poderia até pular a letra E. Vamos fazer a E por último, tá? Vamos para F. Vamos deixar a E para depois. A F diz assim, ó. I use the school library. Que quer dizer o seguinte, ó. Eu utilizo a biblioteca da escola, tá? Eu utilizo ou eu uso a biblioteca da escola. E aqui, entre parênteses, a gente tem most afternoons, tá? E o que quer dizer isso? A maioria das tardes. Tá? Maioria das tardes. Você só vai definir se você coloca nesse primeiro espaço, no segundo ou no terceiro. Vamos lá, a gente tem que analisar esse advérbio, a maioria das tardes. Estou falando das tardes, tá bom? É de frequência definida ou indefinida? O que vocês acham? Eu estou falando que eu faço alguma coisa à tarde. Exatamente, à tarde é definido, porque todo dia a gente tem uma tarde, e se eu fizer alguma atividade toda a tarde, é uma frequência definida. É toda a tarde que está acontecendo. Então, a maior parte da tarde, aqui na frase, eu vou à biblioteca da escola. Então, vamos lá. Se é de frequência definida, qual é que a gente faz? A gente posiciona no final da frase. Tá? Então, a frase fica assim, ó. I use the school library most afternoon. Fica no final da frase, tá? Vou até colocar aqui no chat. I use the school library most afternoon. Ficaria assim, você está colocando esse most afternoon no final, tá? Porque a frequência dele é definida, certo? Então vamos lá, vamos para a próxima. A letra G fala assim, ó, my parents go to the cinema. Tá? A gente pode traduzir assim, ó, meus pais, lembrando, parents em inglês não é parentes, tá? É um falso cognato. Parents quer dizer pais, só o seu pai e a sua mãe, tá? Então, meus pais vão ao cinema. Essa é a frase, meus pais vão ao cinema. E aqui ele está pedindo, ele está colocando o advérbio de frequência é o seguinte, ó, about once a year, que é praticamente assim, ó, uma vez ao ano. Tá? Uma vez ao ano. Tá? Pelo menos uma vez ao ano. Quando eu falo que eu vou para algum lugar uma vez ao ano, isso é frequência definida ou indefinida? Ok, Maria, tudo bem, tá? Então, meus pais vão ao cinema e aqui eu tenho uma vez ao ano. Isso é uma frequência definida ou indefinida? Definida, exatamente. Se é de frequência definida, o que, é que a gente faz? Qual é a tendência que a gente tem no inglês? Deixar eles no final da frase. Então a frase fica assim, ó. My parents go to the cinema about once a year. Tá, vou colocar aqui, ó. Isso, no final. The about once a year, tá? Pronto. É isso aí. Eu queria só explicar uma coisa para vocês, uma curiosidade sobre a palavra about, tá? Vou até colocar assim, vou explicar um pouquinho sobre esse about. A gente aprende, geralmente, como é que quando a gente aprende a palavra about, que apareceu aqui na frase, a gente, assim, o primeiro significado que tem na nossa cabeça sobre o about é que o about significa sobre, tá? Seria a tradução, é a primeira tradução que a gente sempre tende a, olhou para o about, traduz como sobre, que vai estar certo a maioria das vezes. Por exemplo, se eu dissesse assim, ó, eu estou falando sobre você. I'm talking about you. Eu estou falando sobre você. Esse about vai ser o sobre no sentido de a respeito de, tá bom? Então, eu estou pensando sobre você. I think about you, tá? Então, esse about vai ser o sobre. Só que às vezes, aí o inglês é sempre chatinho, né? Uma palavra ela pode ter vários significados. Às vezes, esse about quer dizer assim, ó.
mais ou menos. Mais ou menos, tá? Principalmente quando a gente está falando de uma frequência, tá? Quando fala assim, ó. Ou então quando eu estou falando de um horário. Sim, Vitor. É bom a gente fazer às vezes, é sempre bom fazer, tá? A gente não pode abandonar o conteúdo, mas sempre que possível é bacana a gente fazer, tá? Só para ficar diferente. Mas às vezes, 76, tá, Icone? Mas às vezes, esse about quer dizer mais ou menos, tá? Por exemplo, se eu dissesse assim, ó. Agora é 1 hora. Eu vou colocar aqui o horário da tarde, ó. Agora, it's 1 hour. Ou 1 o'clock, tanto faz, vou colocar 1 o'clock. Quer dizer o seguinte, ó, é 1 hora, tá? Se eu quiser dizer assim, ó, é mais ou menos 1 hora, eu diria it's about 1 o'clock, tá? Então é só para explicar para vocês que o about ele pode ter duas funções. Ele pode significar a palavra sobre e às vezes ele significa mais ou menos, tá bom? Então é só uma diferença, questão de vocabulário mesmo, certo? Muita filosofia. O que saiu ali de frase para status, viu? Eu devia ter salvado tudinho para postar nos meus status. Pessoal, vamos lá. Vocês entenderam? Vocês conseguiram fazer, né? AG. Tudo certo? Alguma dúvida? Easy, né? Tranquilo. Vamos lá. Vamos para H. H diz assim, ó. Frase é a seguinte. Ô, Raíssa, como assim não? Você não conseguiu fazer ou você não entendeu? Qual dos dois? Tá, entendi. Vamos lá, vamos para a letra H. Diz assim, ó. I don't wear black in summer, tá? I don't wear black in summer. A gente traduziria assim, ó. Eu não uso preto no verão, tá? I don't wear, lembrando o verbo wear, que eu vou colocar aqui, ó, é o verbo usar, tá? Pode ser o verbo usar, mas também você pode trazer como verbo vestir, tá bom? Tipo, vestir uma blusa. Wear a shirt. Que shirt é blusa, né? Mas o wear também serve para vestir. Tipo, vestir um vestido. Wear a dressing, tá? Então significa as duas coisas. Exato. No final nós temos o advérbio normalmente, tá? Aí você começa. Vamos lá. Normalmente é de frequência definida ou indefinida? O que vocês acham? Definida. Exatamente. É indefinida, tá, pessoal? Porque não está claro a frequência que a ação acontece. Eu não sei quantas vezes essa ação está acontecendo. Eu sei que é normalmente, tá? Só você lembrar, se você não conseguir contar as vezes, é indefinido, tá? É por isso que, por exemplo, falar diariamente, mensalmente, são frequências definidas, porque acontece uma vez por dia, uma vez por mês, né, uma vez no ano, tá? Esse, no caso da palavra normalmente, a palavra às vezes, você não tem certeza, tá bom? É difícil você dizer, olha, tantas vezes acontece essa ação, tá bom? T-shirt, Maria, é isso aqui, é o que eu estou usando. Isso aqui que eu estou usando é um bom exemplo de uma t-shirt, tá bom? É uma camisa team, inclusive isso aqui é uma sigla, tá bom? A palavra mesmo por inteira é assim, team shirt. Assim, ó. A palavra mesmo, de verdade, é team shirt, que seria a blusa jovem. Tipo, estranho, é blusa jovem. Com o tempo, todo mundo fala só t-shirt, tá? Para ficar mais resumido. E é basicamente isso aqui que eu estou usando. É uma camisa que não é uma camisa formal, é uma camisa jovem, entre aspas, né? Porque geralmente em inglês, assim, se for aquela camisa abotoada, de gola, aquela coisa formalzinha, você fala só shirt. Só shirt. Se for essa camisa aqui, sem gola, aquela coisa mais informal, t-shirt, tá? Então você tem essa diferenciação, tá bom? Às vezes, dá para você chamar isso aqui de shirt, até dá. Tipo assim, dá para entender, tá? Tipo assim, é como se shirt fosse mais geral, tá? Ele se refere às camisas em gerais. Mas hoje em dia não é tão comum, você diferencia. Shirt é aquela blusinha arrumadinha. T-shirt é isso aqui que eu tô usando, que é mais de casa, mais informal, certo? Como assim? A camisa não é uma camisa. Eu falei isso, Paulo. Eu não lembro. Eu acho que eu vou voltar a gravação só para ver isso. Mais uma citação. Pronto, vamos lá. A camisa não é a camisa. Eu preciso tomar cuidado com o que eu tô falando, viu, às vezes.
Vamos lá. Então, a gente chegou à conclusão seguinte, que a palavra normally é um advérbio de frequência indefinida. Aí a gente lembra da regra, tá? Quando a gente tem um advérbio de frequência definida, quer dizer, desculpa, indefinida, mais ou menos em que posição da frase a gente coloca ele? Lembra, o de frequência definida é no final da frase. E o de frequência indefinida é aonde? Que parte da frase? Exato. Especificamente antes do verbo, tá? Aqui a gente tem o verbo, que a gente pode ser o where, ou esse don't, que também é o verbo auxiliar do presente. Vocês já estudaram presente simples, né? E vocês já estudaram que esse don't é o verbo auxiliar do presente, tá? Mas ele é verbo, tá bom? Então ele fica antes do verbo, tá? Então ele vai ficar I normally, no começo mesmo, tá? Depois do I. I normally don't wear e blá blá blá, certo? Vou colocar aqui. Eu não vou colocar todo para não demorar para ficar digitando, né? I normally don't. Vou colocar aqui 3 pontinhos, tá? Então pronto. Aqui só para a gente resumir de lição. O que é que ficou para a gente fixar de vez. Se o advérbio é de frequência definida, ele geralmente vai ficar no final da frase. Simples assim. Você pode até anotar isso aí como fosse uma observação. Se ele é de frequência indefinida, ele geralmente vai para o começo, tá? Eu vou colocar aqui no chat para ficar mais fácil, né? Frequência definida. Aí você pode copiar do jeito que está aqui, ó. Frequência definida geralmente vai para o final da frase. Agora vamos colocar o outro, né? Frequência indefinida. Pronto, tá? Tá pronto, isso que a gente combinou, tá bom? Vou já comentar sobre isso, Lara, tá? Eu tinha colocado no arquivo pra gente adiar pra sexta. Mas eu queria reunir com todas. O problema é, se não der tempo de reunir com todas, tá? Até sexta, tipo, se, por exemplo, alguma turma, alguma equipe não só pudesse reunir, por exemplo, no final de semana. Aí eu pensei na possibilidade de adiar, deixar todo para a próxima semana. Tipo os 2 dias da semana, as 2 aulas da semana, porque no final de semana eu tenho mais tempo e vocês também devem ter mais tempo. Então fica mais fácil de a gente acompanhar, tá? Então a gente vai ver isso aqui com vocês, tá bom? No final da aula a gente pode fazer uma votaçãozinha rápido para ver o que vocês acham, tá bom? Mas vamos lá, vocês colocaram, né? A resposta, I normally don't wear. Tudo certo, né? Alguém tem alguma dúvida? Só para a gente encerrar aqui de vez. Alguma dúvida sobre esse conteúdo? Algum comentário? Ou tá tudo certo? Não, né? Pronto, tá? A gente pode fazer isso agora, deixa eu ver o tempo. Pronto, explicar novamente qual parte, o Pablo. A parte da posição dos advérbios, né? Que foi a última parte que eu falei. Pronto, eu vou até pegar aqui, ó. Eu tinha colocado, vou deixar aqui mais organizado. Agora que eu fui ver a frase, meu corretor colocou errado. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Pronto, essa aqui, Pablo. Essa aqui seria a regra assim, em geral que resume tudo que a gente viu hoje, tá? Sempre que você encontrar um advérbio de frequência definida, só pra você lembrar quais são. É o advérbio daily, que quer dizer diariamente. E por aí vai, tá? Eu não vou colocar todos, porque eu coloquei no arquivo. Se você for lá no Google Sala de Aula, eu deixei lá um arquivo que eu coloquei sobre a explicação dos advérbios. Eu fiz uma lista, tá? Advérbio de frequência definida e indefinida e coloquei a definição deles bem direitinho, tá? O conceito deles, tá? Mas basicamente é isso. Se você achou um advérbio de frequência definida no meio da frase, se você achou um advérbio de frequência definida, ele geralmente fica no final da frase. Você vai posicionar ele no final. Se for de frequência indefinida, você geralmente vai posicionar no começo. É só questão de posição, tá, Pablo? Foi basicamente só isso, tá? A atividade foi só pra gente colocar a posição certa.
Certo, Pablo? Pronto, ok, né? Pronto, vamos dizer o seguinte. A próxima questão, ela revisa um pouquinho da questão dos adjetivos, tá? Mas eu vou ter que ter um tempinho para explicar isso aqui para vocês. A gente pode aproveitar e fazer aquela pesquisa rápida. Pessoal, quem vota, tá? Para que a gente adie os 2 trabalhos para ficarem todos na próxima semana, coloca 1, tá? E quem quer que ele já comece na sexta, coloca 2, só para me ter uma ideia. Eu acho que não precisa nem perguntar, acho que todo mundo vai colocar 1. Pronto, Raíssa, pronto. Bem lembrado, pronto, eu deixei ele por último, verdade, vou voltar e comentar. Pronto, já foi, Riquelme. 1, pronto, Riquelme, calma. Vai ser, pronto, fica tudo para a próxima semana, tá? Aí a gente tem um final de semana para se reunir melhor. Pronto, vamos lá. Eu vou aqui até apresentar uma tela para vocês para explicar isso aqui, tá? A letra E que eu pulei, eu vou colocar aqui na tela para explicar melhor. Por que eu vou colocar ela? Por que eu vou ter que explicar separado? Porque o livro, às vezes, ele é meio sacana com a gente. Ele colocou uma coisa aí que a gente não estudou. Aí fica complicado, né? Mas deixa eu explicar aqui rapidinho para vocês. Paulo Vitor, tem sim, tá bom? Eu tinha colocado num dos arquivos, quando eu defini as equipes, ficou lá definido qual era a sua equipe. Eu até publiquei. Pronto, vamos lá, todo mundo tá vendo, né? Vou pegar aqui a frase, vou explicar com bem calma, tá bom? A frase tá a seguinte, ó. I have seen her before, tá? E aqui a gente tem que colocar ou aqui no começo, ou aqui, as opções que ele tá dando, ou aqui. Então a gente tem 3 opções aí. O que acontece? Seguinte, aqui a gente tem um tempo verbal que a gente não estudou ainda, a menos que vocês tenham estudado ano passado, eu não sei, que é o que a gente chama de presente perfeito, tá? Vocês já estudaram? Vocês já viram falar presente perfeito do inglês? Vocês lembram? Não, pronto. Pois é por isso, tá? O presente perfeito, eu não vou explicar todo o presente perfeito, porque vai ser muito complicado, mas quando existe uma frase que você tem essa composição aqui, você tem o verbo have e você tem um verbo no particípio, tá? O advérbio de frequência tem que ficar aqui no meio, tá? A gente não estudou isso, esse vai ser o problema. Isso, Raiz colocou certinho a Raiz. Ele sempre vai ficar aqui no meio. I have never, sim, o never vai ficar aqui, simplesmente porque é característico desse tempo verbal, tá bom? Os advérbios de frequência, quando ele aparece, ele vai ter que ficar no meio. Tá bom? Igual a Raíssa colocou. Já ouviu falar, mas não sei o que é. Pronto. Pronto, esse é o problema. Era um pouquinho complicado, é um dos tempos verbais do inglês mais chatinhos de você aprender, porque ele não existe no português, tá? Você não vai achar nenhum tempo verbal no português que é correspondente presente perfeito. Por isso que nem aqui, nem adianta você tentar a gente explorar muita coisa nele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Quando ele aparece, que é o seguinte, você tem ali a seguinte estrutura, você tem sempre o verbo have, funcionando como se fosse um verbo auxiliar, né, mais um verbo no particípio. E a gente nem estudou o particípio dos verbos ainda, para tu ver como o livro ele não gosta da gente. Particípio. Pronto. Basicamente é isso. Quando esse tempo verbal aparece, todo advérbio que você vai colocar, ele vai ficar entre os dois. Ele vai ficar entre o have e entre o verbo no particípio, que no caso, ele vai ter que ficar bem aqui, ó. Não adianta tentar entender agora, tá? Se você não entendeu, não tem problema, tá? A gente não explorou muito isso aqui, tá? Mas coloque a resposta só para ficar registrado, tá bom? Pronto, só para não ter nenhum problema. Pronto, pessoal, vamos lá. Vamos voltar aqui para a questão 8. Vamos fazer a 8. Vou relembrar aqui rapidão para vocês. Tá? Esse aqui foi um dos conteúdos, eu achei assim, um dos conteúdos em inglês que eu acho mais legal, que é o que a gente chama de adjetivos comparativos, tá? O que é um adjetivo comparativo, tá? Alguém lembra, assim, conseguiu uma definição? A gente usa para quê? Qual é a função? Só o nome, né? Adjetivo comparativo. Para que serve? A gente usa para quê? Tá? O nome já está meio isso, o nome já está subentendido. Se são adjetivos comparativos, a gente usa para comparar as pessoas. Exatamente. Em inglês,
funciona da seguinte forma. A gente estudou isso aqui, tá? Todo advérbio, todo adjetivo, quando ele se torna comparativo, ele muda um pouquinho a escrita. Por exemplo, dá um exemplo simples. A gente tem um advérbio que... Vou pegar até o primeiro. Ó. Tá dando um exemplo. O advérbio tall, que quer dizer alto. Tá? Quando eu vou colocar tall em uma comparação, por exemplo, vou dizer assim, o Riquelme é mais alto do que... Isso, é mais alto do que a Raíssa. A gente já estudou isso. Toda vez que a gente vai colocar um adjetivo dentro de uma comparação, a gente precisa colocar o ER depois dele, tá? Então, tall quer dizer alto. Mas se eu escrever assim, ó, Riquelme, botar só Rick, é mais alto, esse mais alto vai ter que ser o adjetivo tall, com um R no final, tá? Taller than Raíssa, tá? Esse taller, sozinho, a palavra taller, sozinho, quer dizer o seguinte, vou até colocar a tradução, quer dizer mais alto. Mais alto. Então, o adjetivo sozinho significa alto, mas a partir do momento onde eu acrescento o ER, ele passa a ser traduzido como mais alto. É como se esse mais que você está vendo aqui fosse esse ER que eu estou colocando no final da palavra. Tá? Então é isso. Em termos gerais, o ER modifica o adjetivo. Por exemplo, dá aqui mais um exemplo simples. Certo? Eu tenho aqui, vou até pegar um do livro, o adjetivo fast, quer dizer rápido. Tá? Rápido. Só que eu quero dizer em inglês assim, mais rápido. Tá? Eu quero acrescentar esse mais na palavra. Eu vou colocar o quê? O ER no final. Tá? Fica mais rápido. Basicamente é só isso. Resumidamente, de forma bem breve, adjetivos comparativos é exatamente isso. A gente pega o ER e coloca no final dele, que a gente transforma ele em adjetivo comparativo. Tá? Essa vai ser a regra geral. Tá? Então a gente pode até ir fazendo aos pouquinhos. A gente tem até algumas exceções na regra. Eu lembro que quando a gente estudou, eu coloquei as anotações e tinha várias exceções, né? Mas a gente vai ver as exceções, a gente vai relembrar essas exceções com calma, tá? Então vamos lá. As duas primeiras opções eu já respondi, tá? O adjetivo tall, né, tá aqui na frase, ele fica taller, já tá no livro. A letra B, ele tá pedindo para que você faça o adjetivo comparativo de fast, que vai ficar faster, tá? Então você vai preenchendo aí, isso aqui já é a resposta da letra B. Faster. E detalhe, a gente estudou que a gente tem uma regrinha chatinha que quando o adjetivo ele termina em Y, a gente tem que tirar o Y e colocar o I. Tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui a letra C está pedindo o adjetivo heavy, que quer dizer pesado. Tá bom? Se for colocar no comparativo, se a gente não fosse seguir nenhuma regra, a gente colocaria só o R. Assim, heavier. Só que tem um problema. Quando eles terminam em Y, a gente tem que tirar esse Y e colocar um I. Tá? É só uma substituição. Tirou o Y, coloca um I. Dá na mesma coisa, se pronuncia do mesmo jeito. Heavier, tá? Então, o adjetivo comparativo de heavy fica heavier, tá? Então, posso até colocar os dois um ao lado do outro. Heavy significa pesado e heavier significa simplesmente mais pesado, tá? É uma tradução bem simples, bem direta, mais pesado. Então, vocês se lembraram, né? A gente já estudou isso. É só transformar os adjetivos em adjetivos comparativos, tá bom? Vocês lembraram, né? Como é que a gente estudou? Tem até anotações no Google Sala de Aula, tá? Tá lá bem organizadozinho. Pronto, terminou, né, Pablo, de copiar aquilo? Pessoal, deixa eu ver a hora. 1 minuto, né? Pronto, eu não vou... Ó, a tarefa, não me recordo. Vamos fazer o seguinte. Deem uma olhadinha, tá bom? Eu aconselho a vocês, vão lá, vale a pena. Eu não vou passar atividade para casa, tá bom? Então, atividade de casa, eu vou colocar no Google Sala de Aula. Estudar, ler o arquivo sobre adjetivos comparativos. Quero que vocês cheguem próxima aula com conteúdo lido, pelo menos para vocês relembrarem de memória, tá? Para não ficar, para vocês poderem responder com mais desenvoltura, tá bom? Então, a atividade de casa é estudar, tá bom? Dá uma olhadinha naquele arquivo. Eu posso até colocar ele no topo do Google Sala de Aula para ficar mais fácil, tá? Pessoal, é isso, tá bom? Até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.